Por ouvir? Eu achava que ela teria pouco tempo, mas lá se vão acho que 2 meses. Então, assim, um país quase que totalmente devastado, milhões e milhões de pessoas que saíram. Então, é muito difícil. Eu acho que, assim, eu fico pensando, com todo o respeito para o termo que eu vou usar, mas o xadrez de Deus a gente não consegue entender, né? Porque obviamente, a gente sabe que Deus está no controle de tudo, as peças estão sendo movidas, que daqui a 5, 10 anos, se estivermos aqui, nós vamos olhar para trás e vamos ver o porquê aconteceu. Que é a mesma coisa com Israel, em 1944, 45, 44, né? Depois do término da guerra, que você vê que milhões e milhões de judeus morreram, e aí você fica pensando, mas por quê? E para quê? E eu me lembro bem que eu vi bem isso no seminário, quando o pastor, acho que Ricardo, não me lembro, disse: olha, se Deus não tivesse feito isso, o Estado de Israel não teria, não seria o que seria hoje. Porque nenhum judeu morando em alguns países europeus, como a Alemanha e outros, judeus ricos e judeus de família média e tal, não querer jamais deixar aquela vida boa que eles tinham para ir morar numa terra árida, lutar e sofrer lá na terra deles. Jamais iriam. Então, se não acontecesse isso, eles não voltariam para lá. Então, a gente começa a ver as coisas e fala, realmente é por aí. Então, a soberania de Deus, que é um tema muito interessante, né, Pedro? Sim, sim. Eu acho que é uma coisa que vale a pena, no futuro, a gente pensar bastante sobre isso. Verdade. O pastor Dilson levantou a mão, e o Alcindo também? Daniel também, Daniel? Eu Alcindo. É o nome aqui. É que aparece Alcindo Faveiro. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Está ouvindo? Então tá bom. Sim. Eu ainda continuo com Provérbios 6,16, né? Que tem algumas coisas que Deus realmente ele odeia, né? E a que ele mais odeia, né? Que diz lá, em algumas traduções traz esse versículo, é quem faz contenda entre irmãos. Eu penso muito no Putin e nos erros que ele está cometendo, a violência, tudo que ele está fazendo. E o que mais me incomoda são essas pessoas que mandam arma para a Ucrânia, que querem fazer, né, os dois se guerrearem, vão ganhar dinheiro com isso, como o Biden, né? Quanto dinheiro esse homem não vai ganhar com a venda das armas, né? Então, trata-se de valores muito altos, né? Então, isso é o que mais me preocupa, né? É de alguém parar com isso, né? Ok. Mas, pastor Dilson levantou a mão, pastor? Não, irmão. Estou vendo a sua mãozinha. Não levantei. Tá bom. Não tá fui bom. eu, não. Eu levantei a mão. Então, tá bom. Mas, Daniel, em cima do que você falou, na verdade, é um pouco a minha opinião pessoal. Você pode não concordar comigo. Claro. Mas, na verdade, eu não vejo como aplicar o texto de Provérbios a essa situação. Porque ali você tem uma guerra entre países, entre pessoas e interesses múltiplos, não só da parte da própria Ucrânia, como da própria Rússia. O presidente ucraniano, na minha humilde opinião, ele foi tremendamente irresponsável, porque é aquela história, se eu tiver que brigar com dois caras grandão, fortão, eu não vou brigar, porque eu sei que eu vou apanhar, que é a mesma coisa que a Rússia. O cara vai brigar com a Rússia, ele não tem a mínima capacidade, ele sabe que não vai brigar, que não vai. Muito pelo contrário, ele só causou a morte de milhões de pessoas e acabou com o próprio país, por uma razão que não quer entrar para a OTAN. Era mais prático, olhando o outro lado, é mais prático, mais fácil, ele chegar e falar: a Rússia, você não vai entrar lá para a OTAN, não vou entrar para a OTAN. Então, não vai ter guerra, não vai, né, guerra, não vai ter nada.
A base americana, não quero que tenha aqui. Não vai ter base americana, pronto. Agora, ele colocou a base americana, o Biden sai fora e deixa ele lá com a bucha. Então, ele foi muito, muito idiota, digamos assim, irresponsável. E eu não sei, é o que eu digo, até que ponto tudo isso, obviamente, está dentro da soberania de Deus e ele usa as coisas. Mas, enfim, se ninguém tiver nada que falar, então, pastor Ulisses, a palavra é sua. Elias, só para contribuir, isso não levando em consideração que há um plano maior de um líder único coordenando e controlando toda essa situação. Sim. Fecha aspas, acabei. Muito bem. Mais alguém quer falar aí sobre Rússia, Ucrânia? Não? O Almir, você ficou de ver para a gente sobre Isaías 65:20, lá com o pastor, lá, colega de uma editora de Bíblia. Conseguiu ver, meu querido? Sim, consegui sim, irmão. Quer passar para a gente? Eu posso sim, posso ler aqui. Ele mandou aqui algumas informações para mim e eu vou ler para os irmãos. É o pastor Haroldo Gilmer, ele é vice-presidente lá da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, né? E eu conversei com ele sobre esse texto, né, questionando a tradução que eles têm lá na Trinitariana. Ele me mandou uma resposta aqui, eu vou ler para os irmãos aí, tá bom? Mais ou menos é o que a gente já conversou. É que o texto em si, que não deixa muito claro, mas o entendimento né, é aquilo que a gente já comentou aqui a semana passada. Então, ele citou aqui para mim um texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Ele diz assim, olha, o contexto, né, desse versículo de Isaías 65:20 é o juízo do Senhor que será imediato quando ele reinar na terra. Aí ele cita Eclesiastes 8:11, dizendo, porquanto não se executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Né? Então, é o que ele está dizendo aqui hoje, como não há esse juízo, né? Então o homem continua a todo tempo fazendo o mal, né? Sem ser castigado. Porém, naquela ocasião, isso será diferente. E ele cita também aqui, citou uma profecia em Salmos 2, versículo 8, que diz assim, pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Então, ele diz, o Senhor Jesus regerá a terra com vara de ferro e trará o ímpio a juízo imediatamente, mesmo ao de 100 anos. Não haverá respeito às pessoas. Respeito no sentido de não julgar alguém por causa de sua posição, influência, idade, etc. O juízo será com equidade, né? Então, é mais ou menos o nosso entendimento, né? E pelo menos o meu, né? Que eu também coloquei semana passada a respeito disso e mencionei o fato de que não se tratava aquela posição que o primo aí colocou, Elias colocou nessa semana retrasada, que semana passada ele não estava. Então, ele deu esse entendimento a respeito do texto lá, né? Que ali, ó, ao finalzinho, né? Aos 100 anos, quer dizer que mesmo alguém com 100 anos, se pecar, né? Será tratado imediatamente. Essa foi a explicação dele sobre a tradução desse versículo. Muito bem. Eu queria ter tempo, né, para ter estudado mais sobre isso. Eu estava organizando, na realidade, para ontem e hoje, mas com a questão da Diana, né? Então, de domingo para segunda, nós já ficamos bem apreensivos aqui, porque os médicos tinham até comentado que ela poderia não passar
da madrugada de domingo para segunda. Mas aí, quando amanheceu, ela ainda estava lá respirando. E aí eu peguei o pastor José Bezerra e também o genro dele, né, o pastor Diego, e saímos aqui, fomos lá no AC Camargo para visitar ele, né? Chegando lá, né, apresentamos nossa carteirinha, né, e falamos que estávamos para ir visitar. Como ela não estava na UTI, então subiu os 3, né? Já estava lá o Natan, o irmão dele, o Gary, e a cunhada. Eles já estavam lá no quarto com a Diana. Ela estava na realidade, o tumor ele foi tão agressivo que ela só dormia. E quando ela foi levada para lá com problema no pulmão, então ela não acordou mais. E os médicos realmente constataram, o tumor dela foi do nível 4, né? Diz que vai até nível 5, o dela era 4. E aí nós entramos, porque aí eu falei, não, vamos lá, né? Vamos dar um apoio para o amigo, porque qualquer momento a esposa... E realmente, né? Nós fomos, saímos aqui de manhã, chegamos lá, eu acho que perto de 11 horas da manhã, subimos, tivemos um bom tempo lá com eles, e depois, quando eu voltei aqui para casa, eram as 3h20, ela veio a óbito. Então, isso me tomou todo o tempo, e hoje também, né? Hoje eu saí aqui de casa, já era 8 da manhã, e retornei aqui para cá, já era às 6 horas, né? Por questão do culto, que foi aqui em Parelheiros, e depois tivemos que ir até o Morumbi, né? O Hospital da Paz, ali em Morumbi, para o sepultamento, né? Então, eu realmente, eu cheguei, tomei banho, descansei um pouquinho, quis ainda dar uma olhada, mas, olha, exige muito tempo, né? Então, eu mesmo não vi, mas não sei se outro irmão viu sobre esse versículo, pastor Lorival, não, Leilson estava fora, né? Márcio. Mas será que gostei do ficou pensamento. ainda alguma dúvida assim sobre o versículo? Porque eu acredito que, pelo menos a minha posição também é essa mesma, né, do pastor Haroldo. Não sei de mais alguns irmãos aí. Eu não sei se há alguma divergência, né, de pensamento sobre o texto. Talvez não, né? O Daniel estava pedindo a palavra, mas ele está voltando. Calma aí, Elias, vamos deixar o Daniel... Não, Elias, fala aí, depois quando o Daniel se ajeitar, ele fala. Só para... Queria que o primo esclarecesse um pouquinho melhor, primo, essa posição aí, o que você falou, entendeu? Que eu não entendi muito bem. Então, o texto ali, ele está dizendo que como Jesus vai reinar, né, com vara de ferro, né, todo pecado será castigado imediatamente. Então, até mesmo alguém com 100 anos, se pecar ali nos 100 anos, ele será também castigado, né? Então, não tem a ver com aquela relação de que seria esperado até 100 anos para que pudesse ser castigado. Ou seja, até que o Osamar, lembra, ele mencionou que daí, então, se nascer alguém no ano 901, né, como vai ser? Lembra disso? Então, não tem nada a ver esse período, né, de esperar até 100 anos para que o castigo pudesse vir, né? Então, Jesus, ele, a partir do momento que houver o pecado, ele imediatamente vai ser tratado, né? Você está sem som aí. Porque, assim, eu não fiz uma exegese sobre o texto, eu só estou lendo aqui. Então, no finalzinho, ele fala, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Entendeu? Então subtende-se que será castigado, mas só será amaldiçoado quando tiver 100 anos. Não, mas tem outras traduções que a gente leu a semana passada, que inclusive é muito mais esclarecedora, né? E que justamente vem ao encontro do que eu acabei de colocar aqui, que veio lá do pastor Haroldo, e que é também a minha posição, né? Que algumas traduções que foram lidas aí de outras versões, outras Bíblias, né? Que estavam muito mais esclarecedoras do que essa. De fato, ela não dá realmente assim uma clareza, né? Mas outras traduções que alguns irmãos leram aí
semana passada foi muito mais esclarecedor, que veio ao encontro dessa definição, né, que acabamos de ler. Porque não seria sensato, né? A gente olhando friamente, vai ter um pecado aí, né? Deus, Jesus, o Senhor Jesus vai esperar dar mais 100 anos para poder castigar. Então, quer dizer, nós vamos ter uma sociedade extremamente conturbada, né? Então, né? Então ficaria meio sem sentido, digamos assim. Mas é isso. Daniel. Então, eu gosto muito do pensamento do pastor Russell Shedd, né? Então, num comentário bem antigo dele, de 1973, né? Ele traz: a ideia é que o fato de um pecador morrer com a mesma idade que um indivíduo novo constitui um indício claro de um castigo de Deus. Note-se a semelhança entre esses versículos, né? E algumas passagens que ele vai trazer, como, por exemplo, Isaías 11, 6 e 9, onde vai falar lá do ano aceitável do Senhor, de toda essa comparação que ele faz, né? Então, de uma certa forma, ele traz a condição do pecador, né? E a condição de o pecador morrer. Só que aqui ele diz, com a mesma idade de um indivíduo, que constitui uma ideia clara de um castigo de Deus. Como diz aí o irmão Almir, né? Essa condição de ser um ato imediato. A todo momento que pecou, já vem o castigo imediato. O castigo no mesmo momento. Esse é o pensamento de Russell Shedd, né? Inclusive, esse versículo que o pastor Haroldo mandou, eu achei ele muito oportuno, em Eclesiastes 8:11, que diz: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Então, quando não há a punição, o cara continua praticando o mal. Eu estava lembrando aqui, por exemplo, se não me engano, lá no Japão, parece, né? E o camarada que comete lá um delito, ele, sei lá, é amputado um dedo, amputado, sei lá. Então, vai para Dubai, vai para o Oriente Médio. Então, justamente. Então, quando o homem não é imediatamente punido, o mal aumenta, né? Vai aumentando. O cara continua praticando um mal atrás do outro, enfim. Por quê? Porque não há uma punição. Então, no período do milênio, isso não acontecerá, porque a punição, o castigo será imediato, vara de ferro, né? Jesus reinando ali. Né? Não, legal, e é interessante, o pouco que eu vi, ele fala justamente isso, né? Que as condições do milênio e das pessoas ali sendo regidas por Cristo Jesus e não tendo a influência de Satanás e as hostes infernais ao lado dele, né? Então, para aqueles que já entram para o milênio, que são todos convertidos, então esses não vão ter dificuldade, né, para viver uma vida, né? Ainda são pecadores, mas passando mais tempo, vamos dizer assim, sem realmente pecar, né? Já os novos que nascerem lá, eles vão precisar receber Cristo como Salvador, vão precisar ter essa salvação, e essa justiça aplicada imediatamente é o que vai inibir, né, o pecado, né? É bem interessante isso. Por que o pessoal do PT continua roubando? Porque o Lula foi solto. Eu tenho uma pergunta para fazer. Sobre esse assunto, se a punição é na hora, né, o que eu não acredito, no final do milênio, Satanás não conseguiria reunir milhares e milhares de exércitos
contra os santos, que vai ter o Armagedon. Então, eu não sei se é um conflito, porque isso me ocorreu agora, de sentido. Né? Se Jesus está reinando, a pessoa errou ou pecou, e o pecado é extinto ali, ou ela é eliminada, não haveria espaço para a própria justificativa do Armagedon. Ou eu estou errado? Só uma pergunta. O Elias e depois o Daniel, tá bom? Tá bom. Então, Márcio, o que você falou faz sentido. Eu gostaria, se vocês me permitem, ler aqui umas 4, 5 linhas do comentarista, o Champlin, no que ele comenta a respeito desse trecho, de um pedacinho só de Isaías 65, 20. Exatamente a frase: não haverá mais nela criança para viver poucos dias. O que ele fala aqui é bastante interessante. Durante a era milenar, haverá condições de utopia. A duração da vida humana ao estilo patriarcal retornará de tal modo que um homem que morra aos 100 anos será considerado uma criança. Não haverá pecadores, perdão, não haverá mortes de infantes, nem ciclos de vida incompletos. Os próprios pecadores, que eram notoriamente cortados pela morte prematura, não morrerão precocemente, segundo nossos padrões atuais. Tal pessoa poderá morrer quando estiver com 100 anos de idade, tendo sido amaldiçoada por seu pecado e sofrendo morte prematura, de acordo com os padrões próprios daquela época futura. Para que tais coisas aconteçam, será preciso haver curas para todas as enfermidades e também maneiras de estancar o processo de envelhecimento. Presume-se que poucas pessoas morrerão por motivo de acidentes, porquanto as habilidades de reparação do corpo serão tão grandes que quase toda injúria será recuperada, e até mesmo pessoas gravemente feridas poderão recuperar-se fisicamente. A era do milênio não será perfeita nem isenta do problema do pecado, embora venha a possuir um grau de perfeição que quase nem podemos imaginar atualmente. E o pecado não será o problema vexatório que é atualmente. Presumimos que a salvação espiritual será a regra, e não a exceção. Achei o texto dele bastante interessante e instigante também, né? Daniel. Com todo esse pensamento que nós temos, a gente nunca pode esquecer que Deus ainda está tratando o problema que iniciou-se com o primeiro, com Adão. E Deus mostrou que realmente o homem ele é pecador e ele se afastou de Deus. Agora, em todas as eras, todos os tempos, ele mostrou a mesma coisa, e sempre mostrando que o coração do homem ele é pecador, e nós não pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nascemos no pecado e vivemos no pecado. Estar naquela condição da justiça de Jesus Cristo vai necessitar de muitas pessoas o simulado ou dissimular-se na sua salvação. No momento que o inimigo voltar à ativa, na ideia de que ele vai conseguir agora realmente pegar todos, ele vai acabar pegando alguns, né? Não serão muitos, mas a Bíblia diz que alguns irão, não foram dissimulados o tempo todo, e agora eles se revelam quem são. Muito bem. Já dou a palavra ali. Elias, só para você saber, eu copiei esse trecho que você leu e já me coloquei no grupo, tá bom? Então tem lá para, se alguém quiser ver mais. Não, Pastor Lourival, pode abrir seu microfone e falar, e depois o Almir, tá bom? Tá, o meu é super rápido, primo, só para dizer que
Daniel, em cima do que você falou, não podemos perder de vista que quando o Satanás for solto e vier, na verdade, serão milhões e milhões que ele vai arregimentar, né? Que é uma coisa que, né? Não é só 100 pessoas, 500 pessoas, 10 mil, 100 mil, são milhões e milhões. É muita gente. Só isso que eu queria falar. Pelo que eu estou vendo aqui, realmente a polêmica toda está em torno de tradução, né? A atualizada é a pior delas que eu vejo. Quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Isso. A Isso. Corrigida Fiel, da Trinitariana, né, diz: o pecador de 100 anos será amaldiçoado. A NVI fala: e quem não chegar aos 100 anos será amaldiçoado. Então, eu creio que, na verdade, é assim, a pessoa vai ter condições de viver o milênio, né? Ela não vai com data marcada de morte. O milênio é para ser vivido todo. Agora, se houver pecado e a pessoa merecer a morte por conta desse pecado, então realmente é um ato de maldição. Ou seja, lógico que a pessoa ela vai morrer e vai ficar aguardando o juízo, né? O resto do milênio. Então, é só uma questão coloquial de dizer que, enquanto você pode viver o milênio desfrutando de bênçãos, como vai ser um período abençoado, né? E a pessoa chegar ao ponto de cometer um delito digno de morte, isso é uma maldição. Então, é só isso aqui. Eu acho que é questão simplesmente de tradução. Almir, Justamente, é tradução, e por essa razão que acaba, se você pega uma tradução, você faz uma interpretação, se você pega outra, você vai fazer outra, certamente, né? Agora, eu não entendi porque o Márcio disse que se for dessa maneira, não vai ter ninguém, é isso? Que todos vão morrer? Eu não vejo assim, né? Muita gente vai passar sem essa condição de um pecado para a morte, como o pastor Leval acabou de colocar. Então, vai sobrar realmente muita gente. Não foi isso que eu quis dizer, não, tio. O que eu falei foi outra coisa. Eu falei que se isso for aplicado, por exemplo, a pessoa todo aquele que pecar será maldito e não chegará aos 100 anos ou até 100 anos, não importa. Se a gente associar isso ao pecado, não haveria as nações do Armagedon no final do tempo. Deve ter alguma outra coisa que a gente não sabe, algum outro mistério, alguma outra coisa. Porque se for a qualquer pecado que condene a pessoa à morte, porque Jesus está reinando e ele é o justo juiz, e ele vai saber de tudo e vai coordenar tudo, se ele aplicar a pena capital para qualquer pecado, não sobra essa confirmação ou essa população para até cumprimento de profecia no final. Foi esse o meu ponto. Tá, mas não deverá ser qualquer pecado, porque nós temos pecado até por consciência, né? Então, dessa forma, realmente não sobraria ninguém, porque até em pensamento o homem peca, então não sobraria ninguém. Então, eu creio que realmente haverá uma distinção entre pecados para a morte, né, e pecados que realmente serão tratados. É disso que eu estou falando, não é pecado da maneira geral, ou genérica, ou absoluta, do jeito que a gente conhece, trata e pensa hoje. Mas alguma característica que a gente ainda não sabe exatamente qual faz parte do mistério não revelado. Certo. Mas uma coisa que a gente pode garantir, ou que eu, pelo menos, posso entender, aplicando esse pensamento, é que Jesus vai dar espaço, mesmo nesse período, para as pessoas se arrependerem. Quem não se arrepender vai estar junto lá no final. É isso que eu entendo. Eu creio pastor que Lorival, depois o Dilson, tá? o pecado, nem todo ele vamos dizer assim, o veredito da sentença é morte, né? Até para a questão da lei a gente tem isso. Então, Jesus vai estar regendo com o cetro de ferro, quer dizer, é uma justiça absoluta, não é tudo que é pecado vai ser pena capital, né? Eu acho que isso aí não sobraria ninguém mesmo.
Exatamente. Ô, Dilson, vai lá. Sim, pensando aí, irmãos, dentro desse assunto do milênio. Então, temos que lembrar que o propósito do milênio é a perfeição da lei. Não é? Então, Deus deu a lei para Israel, Israel não cumpriu com exatidão. O milênio vai ser cumprido com perfeição em santidade, não é? Então, esse é um dos fundamentos ali, para mostrar que só Jesus poderia aplicar a lei com essa perfeição. E naquele período, claro que ele vai estabelecer toda a sua ordenança, mas a Bíblia nos fala que há pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Então está aqui em 1 João capítulo 5, o verso 16, ele diz: se alguém vir seu irmão cometendo pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, desde a lei está especificado os pecados aí para a morte: o adultério, não é? O assassinato, o filho preguiçoso que não quer trabalhar, viver às custas do pai e da mãe. Então, istos aí são coisas que a lei deixa bem especificado que esses serão de imediatamente para a morte. Não é? Então, temos que entender que Deus é justo. Ele não vai cometer qualquer falha como ele não comete, por isso é um reino de justiça, né? Isaías 9 fala sobre isto. E nós precisamos compreender essas verdades aí. Deus é perfeito nas suas aplicações, nas suas decisões. A pena capital é para aqueles que realmente precisam. Então, quando havia mortes que era por acidente, o que tinha? As cidades de refúgio. Não é? Então, o Senhor Jesus saberá distinguir com exatidão aqueles que realmente precisam de imediato, para coibir aqueles que queiram também se aproveitar da situação. Em Isaías 66, nós temos o versículo 16, não é, onde ele diz ali: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Então, aqueles que realmente cometerem pecados para a morte, não terá trégua para ele, não vai esperar para o amanhã, né? Então, vai ser. E o verso 24, ele ainda diz assim, olha: e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e sairão e serão um horror para toda a carne. Então, as pessoas que morrerão, elas ficarão expostas para que os demais vejam e fiquem apavorados para não pecar. Então, o homem vai ser muito cauteloso para não cometer alguns delitos graves, porque sabe que o rei está atento. Então, eu penso dessa maneira, e sem dúvida, né, o que o Márcio falou aí, não é todo pecado realmente, né? Pecou, vai ser degolado imediatamente. Não vai funcionar assim. E nem hoje em dia, né? A graça de Deus sempre estará presente, então, por isso, Deus é justo. Eu também penso aí, como o pastor Haroldo colocou, que nós temos um mundo governado por homens ímpios que não aplicam a lei, por isso a criminalidade está avançando numa proporção desordenada. No milênio, não. O milênio se cumprirá mesmo com a autoridade do Senhor em santidade, tem que se aplicar a si mesmo. Eu penso também assim. Amém, amém. Ok, deixa eu só comentar um pouquinho, Elias, depois você. Então, Daniel, primeira coisa, né? Lá, Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 em diante, fala o quantos
vão seguir a Satanás. Agora, o interessante é que o versículo 7 fala o seguinte, ó, Apocalipse 20, versículo 7. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão. O 8. E sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo. Isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Isso é no final ali do milênio. Terminou o milênio, né? Aqui fala, depois dos 1000 anos, nós não sabemos quantos dias, né, Satanás vai ter, ou se no mesmo dia. Porque fato é, no milênio, as pessoas ainda vão precisar aí exercer a fé em Cristo Jesus para serem salvas. E vai ter aqueles que não vão, mas vão viver uma vida, eu vou usar o termo recatados, por causa da punição justa, não é? Mas chegando no final do milênio, aí quando eles veem Satanás lá, né, se levantando, ele fala, não, ó, era justamente isso que eu precisava para ir contra esse cetro de ferro hoje. Maravilha, gente. A Elias. Obrigado. Só abre o microfone, Elias. Então, vamos lá. Eu achei a palavra do pastor Dilson, né, em cima do que a gente falou, acho que é por aí mesmo. A única coisa que eu tenho dúvidas aqui, realmente, é a aplicação do versículo 24 para aquelas pessoas que pecarem, que eventualmente forem mortas, no milênio, os seus corpos ficarem expostos. Aí eu confesso que precisaria ver mais a fundo para concordar com ele, porque, de uma certa maneira, ele ia comprometer, né, aquele ambiente, né, que teríamos na Terra, a situação do reino, que leão comendo, leão pastando com a ursa, enfim, aquela paz toda. Aí você ter alguns cadáveres expostos lá e vai ficar uma coisa um pouco feia. Então, e pelo que eu entendo, a princípio, eu também não vou cravar que essa parte ela não seria esse versículo, ele não se aplicaria ao milênio, mas se aplicaria depois ao final dos tempos, quando forem castigados. Mas eu não sei, eu também preciso ver com mais calma aqui. Tá certo? De resto, eu concordo plenamente com aquilo que ele falou. Eu acho que é por aí mesmo, né? Porque as pessoas... muitos argumentos foram dados, achei legal, porque... E principalmente o que ele fala com relação à lei, que a gente realmente... eu, pelo menos, havia esquecido disso, porque o milênio, né, está mais voltado, né, ao povo de Israel, enfim, porque a igreja já está formada ali, né, digamos assim. Então, é o reino milenar, né, o reino de Deus, Davi reinando aqui, né? Então, é um pouco diferente do que às vezes a gente pensa. Mas é isso. Também só não esquecendo que a igreja vai estar glorificada, ou seja, sem a presença do pecado, e assim também os crentes do Antigo Testamento. Ou seja, então, nós vamos estar ali intermediando a questão, ou mesmo sendo usados pelo Rei soberano, né, para dirimir essas questões aí todas entre os pecadores, vamos dizer assim, né? Então, acho que vai caber a nós essa função de avaliar, julgar e dar o veredito. Olha, é uma responsabilidade tanto, hein? É verdade. Ô, pastor Edilson, seria possível o irmão colocar isso que o irmão passou para a gente, escrito aí no grupo, para a gente ter até as referências, né, para a gente dar uma analisada melhor nela, pastor? Bom, assim, as referências eu conseguirei colocar. Se quiser até tirar foto, se sair uma foto bem nítida aí para a gente ler, pode ser aí do material que você tem, que seria interessante, não seria, gente? Não é o material assim, não, é só um pensamento que eu peguei aqui na hora que o Márcio estava falando, eu me lembrei dessas passagens, né? Então escreva para nós aí, meu querido, escreva, digite aí, tá bom? Para nós que vai ser muito interessante. Legal? Daniel, queria falar ainda alguma coisa, Daniel, ou não? Não, está ótimo. Obrigado. Então, beleza.
Certinho, eu acho que é bom, olha, isso é maravilhoso, né? A gente pensar um pouco mais, né? Ir atrás e fazer esses comentários que ajuda muito, né? Em algo que talvez a gente não tinha pensado lá atrás, né? Legal. Podemos ir para adiante? Vamos para o que eu tenho? Então, legal. Deixa eu só apresentar a tela aqui, então. Alguém pode me autorizar aí, o Márcio? Pode me autorizar aí para eu colocar o slide? Ele está dizendo que está desabilitado aqui. Estou tentando, calma aí. Beleza. Vou aguardar, tá bom? Já foi. Legal. Mas muito bom. Ó, só para aqueles que conheceram o Roberto Naves Amorim, vocês conhecem o Roberto Naves Amorim, ele estava me perguntando da Diana, então não deu para eu ouvir o áudio que ele me perguntou, mas aí eu falei, olha, eu estou ocupado agora aqui, rapaz, estou tendo uma aula aqui e mandei foto aí de vocês aí, né? Principalmente o Elias e também o Almir, e perguntei, você lembra deles aqui? O Elias, o Almir, que já foram de Lajeado, ele falou, rapaz, eu não estava reconhecendo, né? Vocês lembram dele, né? Roberto Naves Amorim, eu acho que... Não, Roberto Naves Amorim... O Elias está igual. O tio Amir perdeu o cabelo. Ele não ia reconhecer nunca. Eu não lembro dele, não. O Roberto Naves Amorim, ele é, eu acho que primo do Edson Naves. Eu acho que não é da minha época, né? Talvez é do Elias, mas não é da minha época de Lajeado, que eu cheguei no Lajeado um pouco mais depois. Eu acho... Tá. Pastor Ulisses, eu acho Sim. que da minha época não é, porque eu sou agora do ano 2000. Então, realmente, eu não conheço o pessoal. Mas falando sério. Mas foi você que deu aula pro Edson, né? Escola Dominical? Eu dei aula para o Edson. Você falou uma vez. Não, mas qual a relação do Edson com o Roberto Naves? Tem Naves. São Roberto, primos. né? Hã? São primos. São primos. Eu os conheci lá no acampamento Maranata, né, em São José dos Campos. Então, eles, até onde eu sei, eles são primos. Depois eu posso até confirmar certinho com ele aqui. De qual igreja que ele é? De qual igreja que ele é, pastor? Agora ele está em Goiânia, numa igreja lá, mas ele foi lá da igreja com o Edson, né? Eu acho que já foi até pastor junto com o Edson lá, na Maranata, em São José dos Campos. Ok. Porque, assim, na verdade, eu até recebo alguns versículos bíblicos e áudios... desculpa, mas é rápido, irmãos. Versículos e áudios desse pastor, Roberto Naves Amorim. O nome Naves, obviamente, é um nome conhecido, né? Eu achei que tinha alguma coisa a ver com Edson, mas não me atentei muito a isso. Mas é isso. Bola para frente. Beleza. Mas tá bom. E olha, ele também, como o Edson, ele gosta muito de escatologia. Então, ele já me ajudou muito com escatologia. E depois eu até vou perguntar para ele sobre essa referência de Isaías, para ver qual é o pensamento dele, o que ele já tem estudado em cima, aí eu passo para o grupo também, tá bom? Legal. E se ele quiser aprender mais coisas, então manda ele vir aprender aqui com a gente. Manda vir aprender com a gente. Tá certo. Eu vou fazer o convite depois para ele, como você sugeriu, para ele trazer mais pessoas, né? Eu mandei aí a posição do pastor Haroldo aí no grupo aí, os versículos. Obrigado. Pastor Ulisses. Ele é da Igreja Cristã Evangélica. Isso, em Goiânia, né? Agora, né? Isso. Ele se converteu com o pastor Marvin Frey. Isso, eu acredito que em Lajeado. Né? Não foi, não? É bem lá no início, então. Não me falou onde, não. Só falou que foi o pastor Marvin Frey, que foi o seu pai espiritual, ele falando. Amém. Entendi. Mas beleza, vamos lá. Vamos para a nossa aula aqui. Vou colocar a minha projeção, tá? Então, já estou autorizado, né?
Estão vendo aí, né? Sim. Então, beleza. Agora sim. Isso, deixa eu só diminuir a minha tela aqui. Então, é o seguinte, o que nós vimos, né? E nós vamos entrar no ponto que é justamente ainda seguindo a letra I, tá bom? As fontes e mananciais da água serão abundantes. Nós já havíamos visto Ezequiel 47, de 1 a 11, aí paramos, mas falta o Zacarias 14, 8, que eu tenho aqui, que ele diz o seguinte, ó. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Opa, eu tento dar ESC aqui, mas não é. Tem que sair aqui. Eu tô tentando só liberar aqui para vocês, mas eu perdi agora aqui, rapaz, onde eu paro com isso. Deixa eu ver aqui, dar o ESC. Pronto, dei o ESC aqui. Voltou a tela grande aqui para vocês, está vendo todo mundo? Não, só estou vendo o irmão. Só eu? Só. Eu só vejo o irmão. E os outros? Estão vendo todos? Isso, estou vendo tudo. Tá. Então, Daniel, alguma coisa aí. Eu estou vendo todos, também Lorival, Almir. Tá? Leilson, está vendo todos aí, Leilson? Está vendo todos. Então, Daniel, veja aí o que é aí. Mas então, ainda sobre as fontes, né, das águas, tá bom? Eu acho que isso não tem dúvida, nós terminamos a semana passada, eu esqueci que tinha mais essa referência, que poderia ter jogado já a semana passada e a gente ter esgotado ali, tá bom? Alguém quer comentar sobre as fontes aí esse daqui ou podemos ir para adiante? Sim, pode falar, Elias. Claro. Eu acho, quando eu vi esse texto, sempre que eu vi esse texto, né, eu achei ele muito interessante, porque como é de Jerusalém, tantas águas assim, a gente sabe que é uma região seca, né? Alguma interpretação, alguma coisa a mais sobre águas vivas? O que ele quer dizer com águas vivas? Sim, vocês ainda continuam vendo todos aí, né? É que eu estou mexendo aqui, eu não sei se estão vendo só a minha apresentação ou não. A apresentação e você, pastor. A apresentação então deixa eu dar stop. Isso. Então, agora voltou para todos. Sim, essas águas vivas aqui, Elias, elas são o seguinte, são águas que realmente vão fazer uma grande diferença na Terra, no mundo. Por quê? Com a tribulação, muitas catástrofes, né? E 1/3, né, dos peixes que vivem nas águas vão morrer, né? Fala muito sobre isso lá. Aí, para o milênio, essas águas vivas que eles chamam aqui são águas saudáveis que vão também deixar saudável as outras, como o Mar Morto, né? Semana passada nós vimos isso, né? Que vai chegar até o Mar Morto, né? Tá bom? Então, por isso, essas águas vivas aqui, tá bom? Alguém tem mais algum pensamento sobre isso? Ou já viu algo sobre isso? Não se trata não se trata daquela água que sai do deserto, né? Bem, não, é uma água que sai lá do trono de Deus, que nós vimos semana passada, e que vai para o deserto, né? Que vai para o deserto. Tá bom? Água viva aqui no litoral é problema. Se tiver água viva aqui, o pessoal foge. Rapaz, eu uma vez, numa praia, uma água viva pegou na minha perna, acabou com o meu dia. Mas essa água viva aqui, ela é saudável, né? Eu acho que foi lá em Pissarras, né, Almir, que alguém fez uma campanha lá acho que um missionário que teve lá. Aqui a água viva. O prefeito mandou tirar a placa. Pastor, sim. o
Tim LaHaye, ele fala sobre águas vivificadoras. Acho que a colocação dá um melhor entendimento, né? Verdade. Esclarece muito, né? Águas vivificadoras. Isso. Legal. Elas vão trazer vida para os rios, ribeiros que estão mortos pelo período da tribulação. É verdade. Legal. Podemos ir para frente? Eu vou então aqui na minha apresentação, tá? Vamos jogar aqui, deixa eu aumentar aqui. Isso. Então, vamos lá. Então, já vimos aqui também a letra J. Então, lembrando que nós estamos dentro do ponto 13, falando aí das características do milênio. A terra produzirá abundantemente. Então, Isaías, Ezequiel e Amós falam sobre isso, né? Isaías, aqui 32, fala: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O slide não está... Vou mudar o slide. Não mudou. Não mudou? Não. Ah, desculpa. Mudou, professor. Mudou ou não agora? Não. Para Tá mim, em não. Zacarias 14. Está Isaías 14 ainda? Ainda está... Zacarias 14. Então, deixa eu dar stop. Voltou a tela para todos, né? Isso. Eu vou apresentar de novo. Vou colocar minha apresentação. E agora vocês me dizem se está Isaías 35 aí. Perfeito. Isaías 35? Tá. O texto que eu li, então, ó, eu vou só voltar aqui, tá bom? E agora ele não me volta. Ó, agora sim. Ó, nós vimos isso daqui, tá bom? Isaías 32, isso que não tinha aparecido para vocês, né? Isso. Mas agora vocês estão vendo. Sim. Esse que eu li, e agora eu vou então para Isaías 35, né? O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus, tá bom? Então, falando ainda dentro desse ponto aqui, né? A terra produzindo com abundância. Ezequiel 47, 12, estão vendo aí? Sim. Então, junto ao rio, as ribanceiras, de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Muito bem. Deixa eu voltar. Sim, Elias. O texto vai bem de encontro ao que o pastor Dilson falou com relação à vivificação, né? Porque fala das folhas de cura, enfim. Aí a gente entende mais perfeitamente em cima do termo que ele até falou, né? Né, pastor? Isso mesmo, né? Das fontes de águas, né? Trazendo vida, né? Vivificando, né? Hoje nós temos grandes problemas, né? Com rios que chegam próximo da cidade, que não tem mais o assoreamento, né? Ou seja, a vegetação mesmo nativa não está mais lá, né? E no milênio, não. No milênio, os rios vão realmente ser bonitos, né? E cercado ali de árvores, e principalmente essas árvores frutíferas aqui, né? Diz que vão dar o seu fruto mesmo, né? Legal. A impressão que dá pelo texto é que tudo vai ser abençoado, né?
as águas vivificantes, as folhas das árvores, os frutos. Então, não vai precisar de remédio, farmácia, essas coisas, né? Um chazinho ali vai resolver, como antigamente, né? Nem vai precisar mais ir no Mercadão comprar fruto, né? Pois é. É verdade, hein? É mesmo, né? Legal, eu tenho mais uma referência ali, deixa eu projetar aqui para vocês, tá bom? Para a gente ver mais uma referência, porque eu acabei deixando ela de lado. Opa! Vamos lá aqui, meu amigo. Aqui, ó, é Amós, tá bom? Amós 9:13. Vocês estão visualizando aí? Não. Não, Não nós vou. estamos em Zacarias 14. 14:8. Isso, então deixa eu dar stop. Isso, dei stop. Deixa eu ir com a apresentação novamente. E aqui. E agora? Amós? Sim. Amós 9:13. Tá. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Então, aqui falando, né, dessa abundância, né, que pode haver aqui na terra, tá bom? Deixa eu dar um stop aqui. Muito bem. Então, essa parte aqui, né, da terra produzindo com abundância, alguma dúvida? Alguém quer acrescentar mais? É fabuloso isso, né? Só Beleza. ilustra quão maravilhoso será viver nesta época, né? Amém. É mesmo. Elias? Assim, quando a gente começa a estudar e ver as coisas do milênio, a gente até entende porque muitas pessoas não acreditam, né? Porque a gente vê tantas coisas fantásticas no milênio. Se você olhar esse versículo, ele está falando, olha, você está lançando a semente, já está nascendo a uva, né? Eu não, obviamente, repito, não fiz uma exegese do texto aí para ter ideia de quanto tempo é isso, mas de qualquer maneira é uma coisa bem rápida, né? A abundância, a terra produzindo assim. Então, e as pessoas que não acreditam falam, isso não vai existir, isso não pode ser verdade, né? Porque realmente são coisas assim que fogem ao nosso pensamento normal. Não sei se os irmãos pensam como eu, mas são coisas assim que se fala, não é possível, né? Como é que vai acontecer tudo isso? E a gente, obviamente, a gente crê que vai acontecer, porque a Bíblia é bem clara nesse ponto, né? Era isso que eu queria dizer. É verdade. Mais alguém? Será que essa característica, será não, né? Podemos até afirmar que seja igual à do tempo de Adão, antes do pecado, né? Ou seja, ele foi colocado ali para lavrar a terra, cuidar do jardim, e tudo estava sob o seu governo, né? Sob o seu comando. Então, realmente, penso eu que a virtude, né, da terra devia ser similar ao Jardim do Éden. Talvez do Jardim do Éden um pouco melhor, né? Porque no milênio ainda vai ter pecado, resíduos de pecadores habitando e tudo mais. Em termos de vigor da terra, parece que é bem assim destacado, né? Que a terra é vigorosa, produtiva e abençoada. Amém, né? É verdade. Mais alguém? Eu tenho um versículo, não sei se o pastor leu em Joel, ou vai ler ainda, Joel 3:18. Foi lido? Não sei se foi lido foi lá atrás e não lembro se está aqui para frente, não. Eu acho que não. Então ele diz assim, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e dos outeiros manará leite, todos os rios de Judá serão cheios de água e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará vale de Sitim. Então aí Maravilha, né?
onde vem a fonte da vida, né? É verdade. Então, quer dizer, mais uma referência que a gente poderia colocar aqui para comprovar, né? Isso que estamos dizendo. Legal. Beleza. Posso caminhar um pouquinho mais para frente aqui na nossa apresentação? Sim. Estou indo, hein? Ó. Opa, deixa eu apresentar, desculpe. Só para mim não dá, né? Ó, eu vou colocar um aqui que ele... Aí, vocês estão vendo essa minha apresentação aí? Isaías 32. Isto, então beleza. E dá para vocês enxergarem bem aí no computador de vocês para Sim. ler? Sim. Então, beleza. Daniel, você pode ler para mim, por favor? Haverá paz e justiça em plenitude. Isaías 32, 16 e 17. O juízo habitará no deserto, a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Legal, ó. Eu fico fascinado com esse versículo, porque é algo que nós, seres humanos, tanto desejamos, né? O juízo e justiça, né? Olha, um juízo sendo aplicado de uma forma correta, né? A justiça, né? Sendo aplicada também em toda a sua totalidade. E por quê? Isso traz o quê? Isso traz paz, né? A justiça, como ele fala aqui, traz repouso, segurança, e é o que nós tanto queremos, né? Tanto desejamos nos dias de hoje, que no milênio vai estar ali. Olha, vai estar para toda a terra, né? E principalmente com a Igreja de Cristo Jesus, né? Glorificada aqui, né? Para reinar com Cristo Jesus. Então, essa justiça e juízo aqui vai ser aplicado de uma forma tremenda, que a população vai ter paz, né? Hoje em dia se tira a vida do ser humano por nada, né? Por celular, então, né? Quantas pessoas têm morrido por causa de um celular, né? Mas naquele tempo ali, então, vai haver mesmo paz, né? E justiça em plenitude. Alguém quer comentar alguma coisa? Pergunta? Não? Tudo certinho? Eu só estava refletindo aqui sobre essa questão da justiça e paz, que hoje nós encontramos alguns lugares, principalmente quando nós pensamos em lugares distantes, no interior, essas coisas, onde as pessoas parecem que são mais humanas, assim, do que nas grandes capitais, onde ocorrem os problemas mais graves, né? Então, nesse período do milênio, realmente o homem, ele, como vai viver muito, né, e vai viver num ambiente tranquilo, de paz, então, certamente que, até pensando um pouquinho lá atrás, quando nós começamos a falar do pecado para a morte, né? Enfim, possivelmente, penso eu, né, que o homem não terá não terá motivos, nem razão para cometer um pecado assim para a morte, né? Porque será tudo tão tranquilo, né, que não todos estarão abastecidos, né? Terá uma grande abundância na terra, enfim. Teremos dias em que realmente para o camarada cometer um pecado para a morte, vivendo num ambiente assim, é até inacreditável, né? Falar, poxa, olha, como que pode, né? O cara tá ali abastecido de todas as coisas que o homem poderia desejar, no entanto, ainda assim, o cara comete uma barbaridade dessa. Então, certamente que a justiça, ela traz paz, né? Lembrar que Jesus é o rei da paz, né? Então, o reino dele tem que ser pacífico. É mesmo. Legal. Eu vou para adiante aqui, tá bom? Ó, na nossa apresentação aqui, a próxima característica do milênio é algo que o Elias já até havia
citado, né? Então, letra L, haverá paz até na criação de modo geral. Então, temos essas referências de Isaías e também Romanos. Isaías, ele diz ali, né, capítulo 11, de 6 a 9, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A próxima referência aqui, deixa eu passar aqui para nós aqui, tá? Versículo 8 fala: a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Próxima. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, pois será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aí Romanos 8:19, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, nós observamos, vemos aqui, né, que haverá essa paz na criação de modo geral, né, que vai transformar completamente aquilo que nós conhecemos hoje em dia, né? O ser humano parece que vai passar a ser vegetariano, né? E também os animais, né? Todos eles, né? Vão ser vegetarianos. Legal, não é? Alguém quer falar alguma coisa? É interessante que hoje nós vivemos num mundo terrível, né? Difícil, e realmente por falta dessa paz, dessa justiça. Por isso até ansiamos pela volta de Cristo, e aquele grupo, essas pessoas que viverão, né, esse período longo aí, experimentarão um mundo, né, com toda sorte de benefícios, enfim, e depois aqueles que não forem convertidos, né, ao Senhor, viverão esse período bom, mas depois passarão para a eternidade, né, sem Deus. Então é terrível, né? Viver num período tão agradável assim e depois, por não reconhecer aqueles como Salvador, ir para a eternidade com Satanás e seus demônios, né? Então é terrível. Ao passo que nós aqui hoje vivemos num mundo difícil e um mundo carente de tantas necessidades, e ainda assim também o homem, né, não reconhece a Cristo como Salvador, mas vive como nós também crentes, né, vivemos, passando pelas mesmas aflições e pelas mesmas situações complicadas. Então podemos enxergar, né, claramente, sim, dois períodos realmente incríveis, né? O que vivemos hoje e o milênio. Realmente é fantástico. Elias? Eu ia fazer a minha colocação, mas fiquei prestando atenção no que o primo falou. Acabou que até me passou aqui a dizer. Segue em frente, pastor. Se lembrar, eu falo. Bom, beleza. Mais alguém quer comentar? Perguntar? Não? Então, vamos para adiante, então, tá? Próximo slide que eu tenho aqui, ele vai tratar, então, aqui da... Opa, deixa eu ver que eu tinha voltado. É esse daqui. Estão vendo aí a letra M?
Sim. Quem Sim. gostaria de ler aí para mim aí, por favor? Eu estou com som? Se tiver, eu já leio. Tá. Está com som, Elias, pode ler. Ok. O evangelho será pregado em todo o mundo. Isaías e depois Zacarias. Isaías 49, 22. Assim diz o Senhor Deus: Eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Próxima referência aqui. Opa. Vai lá, Elias, pode continuar, por favor. Ok. Zacarias 8:20. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isso. Então, Amém. é legal que o evangelho aqui ele será pregado mesmo em toda a nação, né? E fabuloso aqui é aquilo que nós cremos, né? Nas dispensações, tanto na tribulação quanto no milênio, Deus volta a trabalhar diretamente com a nação de Israel. Então, veja que as nações aqui vão procurar um judeu, pega na orla dele e fala: cara, é você que vai me conduzir, meu. Né? Algo que Israel deveria ter feito, né, no passado e não fez, né? Quis ficar mesmo só ali com ele e até, né, pedindo, né, para que Deus exterminasse, né, com as outras nações, né, os outros povos. Agora eles vão realmente cumprir o propósito de Deus e aquilo que o pastor Dilson, né, lembrou a gente, né, cumprir mesmo a lei, né, aquilo que Deus espera realmente deles. É fabuloso. Quem quer comentar, falar algo? Elias? Quero sim. Lembrei, mas antes de falar o passado, deixa eu falar agora. Eu acho interessante, assim, já faz algum tempo que eu não vou, mas quando eu ia muito ali na José Paulino com a minha esposa, aquela região tem bastante judeu, né? E assim eu vi aqueles judeus de sábado passando com aquela roupa bem tradicional. E tem uma sinagoga deles ali na Rua Três Rios, ali na esquina da Rua Três Rios com outra rua, que me fugiu o nome agora. E normalmente a gente ia sábado de manhã, e interessante, eu vi aqueles judeus com filatérios, aquelas coisas assim, me dava uma vontade de conversar com eles, falar assim: rapaz, vocês têm Deus, o Deus de vocês é o nosso, não é uma coisa assim. Eu não sei o que vocês pensam, o que vocês sentem, mas é uma coisa que eu sinto muito isso. Eu olhava assim, aquela vontade de conversar, falar: gente, vocês têm o Deus é de vocês não querem ele. É uma coisa interessante, né? E uma coisa que eu sempre brinco, a minha esposa, ela sempre fala que ela queria ser judia. Eu queria ser judeu, eu queria nascer lá. E todo judeu, né, que algumas pessoas que a gente conhece, que às vezes pede alguma coisa para ela, relativo ao futebol, ela fala: eu nunca nego. Para judeu, não nego nada, porque é o povo abençoado. Então, a gente tem que abençoar, porque Deus fala para a gente abençoar e orar pelo povo judeu. Então, quando eles me pedem algum ingresso, alguma coisa, que ela conhece alguns judeus, né, e ligados ao futebol, ela fala: eu pediu, está na mão. É uma coisa interessante. E só para fechar, rapidinho, o que eu lembrei antes, interessante que você falou, que no milênio todo mundo vai ser, não vai comer carne. Ninguém vai comer carne, não é? Porque não vai ter carne para comer. Olha, seremos, né? É interessante isso, eu não tinha pensado. Nós não vamos comer mesmo, né? Mas quem fica aqui não vai comer, né? Não, é verdade. E vai voltar como era lá no Jardim do Éden, até Noé, né? O ser humano passou a comer carne
depois do dilúvio, né? Que Deus permite, né? Não é, pastor Lorival? Legal. Então tá bom. Eu acho que Daniel estava com a mão levantada, né, Daniel? A E referência do depois irmão Elias é muito interessante. Quando o meu sogro, o pastor Valdir, quando ele se converteu com o pastor Emanuel Woods, o pai do Daniel Woods. E ele levava meu sogro para ensinar a evangelizar lá na José Paulino. E várias vezes tiveram que sair correndo porque os judeus praguejavam e ficavam bravos. Agora vai ser diferente. Nós vamos atrás, as pessoas irão atrás deles e pedirão: queremos ficar com vocês, que vocês têm a palavra de Deus. Quando Jesus converte o coração de um judeu, igual o pastor Natan, igual o pastor... Natan não, o Natan Frei, o outro Natan, né? Pastor Natan, que se converteu com o pastor Manuel Woods também. E são pessoas muito dóceis. O próprio povo em si, eles acabam conhecendo aquele que morreu na cruz por eles, né? É verdade. Antes do pastor Lorival falar, ou o Almir, né? Hoje eu estive lá com o Daniel Woods e também com o Roberto Kilco, né? Que eu creio que vários aqui conhecem. Tá bom? Outro judeu maravilhoso. Isso. Almir. O sentimento do Elias aí também é o meu sentimento, né? De falar com um judeu. Eu também andava ali na Paulista com Consolação, ali também tem uma sinagoga, ali, uma comunidade judaica, né? Sempre tinham muitos judeus, eu almoçava ali no restaurante ali perto ali. Sempre via aquela turma passando por ali, realmente o sentimento também era o meu, viu? Chegar, puxa, se eu pudesse chegar próximo a uma pessoa dessa aí, conversar com ele, falar isso, então o sentimento também era o meu. Agora, com relação aos textos aí, esse texto onde fala que o evangelho seria pregado, né, a todas as nações o evangelho, então algumas pessoas então confundem, né, esse texto aí achando que é para a época de hoje, né? Por isso que Jesus ainda não veio. Então eu já vi algumas pessoas fazerem essa relação, né, de que Jesus não volta se o evangelho não foi pregado a todas as nações. Não sei se alguns irmãos já ouviram alguém interpretando esse texto dessa forma. Muitos interpretam assim. É muito comum. Muito bem lembrado, primo. Muito bem lembrado. É exatamente isso. Já vi muitas pessoas, inclusive pregadores, falarem isso, né? E aqueles crentes mais antigos citarem isso. Jesus não vai voltar agora, não. Quanto que não pregar para todo mundo, ele não volta. Então, assim, já vi muita gente falando isso também. Muito bem lembrado. Legal. Meus queridos, nosso tempo aqui avançou. Acabou. Acabou-se. Então, vamos... o Daniel quer falar alguma coisa, Daniel? Vai lá. Eu não conseguia ligar o microfone na hora da oração. Eu ficava falando: vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem? Eu queria pedir para quem for orar hoje à noite, o irmão Osamar agradece as orações lá no nosso forms de oração. O irmão Osamar colocou que ele agradece as orações pelo Honre. E ele está pedindo oração, acho muito importante nós orarmos. Dia 17 de maio, ele irá mudar para Curitiba. Então, ele está pedindo oração para Deus guardar em todas as coisas, todos os problemas que tem, que o Senhor o guarde, né? Amém. Elias ou Almir, não sei qual dos dois vai assumir aí, eu acho que é o... Então, Elias. fiquem à vontade, meus queridos. Elias. É rapidinho, só para fechar mesmo, e hoje a nossa oração final é o pastor Dilson. Tá bom, pastor? Sim. Então tá. Muito obrigado a todos. Pastor Ulisses, muito obrigado. Aliás, como sempre, nosso estudo é maravilhoso, é muito bom. Nesses momentos que a gente pode opinar e aprender
Muito obrigado, pastor. Obrigado a todos aí pelas opiniões, participações. Pastor Dilson, gostei bastante hoje. Pastor Dilson chegou aí hoje. Legal, pastor. Muito bom. Uma Muito bom. bênção. Obrigado a todos, Uma viu? bênção. Moleilson, Marcião, Daniel, pastor Lorival. Muito obrigado, primo. Então, pastor Dilson. Poxa. Bendito Senhor, graças te damos pelo privilégio de mais um dia vivermos para louvor da tua glória. Obrigado, pois o Senhor tem sustentado-nos, tem cuidado dos detalhes das nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelo o privilégio de sermos alcançados pela tua graça, para vivermos de modo dignos, de sermos chamados de teus filhos aqui nessa terra. Nos ajude a resplandecer a tua glória neste mundo caído, perverso, sem esperança. Nos use, Senhor, verdadeiramente como luz que este mundo precisa. Obrigado Amém. pelo estudo desta noite, por cada irmão no grupo, cada família aqui representada, as necessidades, os pastores, ministérios, irmãos, suas vidas, famílias, seus projetos, sonhos, medos, alegrias e tristeza, todos colocamos diante do teu altar, e que o Senhor se manifeste fazendo o milagre que cada um precisa do Senhor nesta hora. Visita-nos, toque nas nossas vidas de uma maneira profunda e real, que possamos desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor, para que as portas do inferno verdadeiramente não prevaleçam contra a tua igreja. Senhor, pedimos pelo irmão Zamar, os seus planos de dia 17 está vindo para Curitiba, que o Senhor esteja na condução para que ele possa se achegar com a sua família e que todos os seus projetos aqui venham a ser bem de uma maneira milagrosa. O Senhor sabe das necessidades que o teu servo tem, cuide dos detalhes. Louvamos pelo seu filho, Henry, tudo que aconteceu nesse dia na família, graças te damos. Pai, mais uma vez pedimos consolo, conforto para a vida do pastor Natan, a Priscila, a família. Graças te damos pela vida da irmã Diana, pelo tempo que convivemos com a terra, o testemunho, pelo carinho para com cada um dos que vivemos tão próximo deles ali. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer parte da tua família. Que o Senhor cuide de nós para que possamos ter saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Nos eduque na tua palavra para que possamos ser homens fervorosos, homens temente ao Senhor, homens segundo o teu coração, para que o mundo veja que é possível pecadores viver uma vida santa de uma maneira que o teu nome venha a ser exaltado. Usa-nos, ó Pai, para que almas sejam alcançadas pelo nosso testemunho sem palavras, que as pessoas nos observem e desejem ter uma vida semelhante à nossa em Cristo Jesus. Fica conosco, nos dá a tua paz, descanso. Se o amanhã houver para nós, que possa ser mais um dia vivido para louvor da tua glória. O nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela comunhão de todos. A bênção ter três pastores no nosso meio, uma comunhão, pastor Lorival, pastor Dilson, pastor Onísio. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma bênção mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigado, Márcio, pelo Zoom aí. Muito obrigado. Primo. Pessoal, boa noite. Daniel, grande Daniel. Boa noite. Queria para lembrar do pastor Henrico. Sim, vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Viu? Deus abençoe.